Bem-vindo, meus amados irmãos e irmãs e todos aqueles que vão assistir esse pequeno estudo da maravilhosa Palavra de Deus. Lembrando sempre, irmãos, que o homem e a mulher que descobriu que é amado por Deus, que descobriu que vai morar nesse lugar maravilhoso que Deus tem preparado, esse homem, essa pessoa é muito feliz, não precisa ligar para nada, porque sabe que Deus está no controle de tudo. Não tem que preocupar com eleição, com isso, com aquilo, porque sabe que o Senhor domina sobre tudo, irmãos. Quantas vezes nós esquecemos disso? O Senhor é que domina sobre tudo, sabe tudo, as coisas que não aconteceram Ele já sabe, que tudo está feito, nós é que estamos vendo ainda. Então, não entristeça o seu coração com as preocupações e ansiedade desse mundo, pensando que Deus não está dominando, não está governando. Não importa o que aconteça, o Senhor domina sobre tudo. Diga a sua alma então: ô minha alma, o Senhor domina sobre tudo. Imagine Jesus falando para os discípulos isso, irmãos, dizendo para eles: olha, nenhum pardal, quer dizer que não vale nada, nenhum pardal cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Isso é uma coisa maravilhosa demais, irmãos, sabe? Deus sabe tudo, tem controle de tudo, e não importa o que aconteça, Ele continua dominando sobre tudo. A Escritura diz: por que se enfurecem os gentios, né, os incrédulos, e os povos imaginam coisas vãs? Por quê? Por que eles se enfurecem? Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor. Pode uma coisa dessa, irmãos? A criatura conspirar contra o Criador? O Senhor ri. Aquele que habita nos céus ri. O Senhor zomba deles. Então, essa música eu canto muitas vezes, eu gostaria que vocês aprendessem, para vocês, quando estiverem em aflição, em alguma coisa, se lembrarem disso, sabe? É uma canção muito antiga, muito bonita, porque está escrito: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glórias, pois a Ele eternamente. Amém. Glórias, pois a Ele eternamente. Amém. Então, um pequeno conselho: quando acontecer alguma coisa ruim na sua vida, dê glória a Deus, viu? Dê glória a Deus. Quando acontecer alguma coisa boa, dê glória a Deus, porque Ele domina sobre tudo. Vamos começar com uma notícia interessante, por causa do que vamos ver hoje. Uma pesquisa nos Estados Unidos da América revelou que 3/4 dos cristãos americanos gostam da Bíblia, mas apenas 1/4 se interessa em conhecer o que realmente ela diz. Você acha que isso pode acontecer nas nossas igrejas? Ou você acha que todos que vão à igreja se interessam realmente por aquilo que ela diz? Que coisa, irmãos! 3/4 dos cristãos americanos gostam da Bíblia, andam com a Bíblia, têm a Bíblia em casa, de vez em quando leem a Bíblia, porque gostam da Bíblia. Mas apenas 1/4 se interessa em conhecer o que realmente ela diz. É a palavra de Deus, meus irmãos. Um dia Jesus disse essas palavras para os religiosos, para os escribas, os fariseus que estavam ali: errais
não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O que Jesus estava falando com eles? Vocês estão enganando a vocês mesmos. Vocês estão enganando a vocês mesmos. Isso pode acontecer conosco, irmão. Nós procuramos coisas que, sabe, não é eterna, realmente não tem valor, e acabamos enganando a nós mesmos com essas coisas. O que está acontecendo no mundo hoje, irmãos? Existe um pântano de informações que não valem para nada, irmãos. Não tem importância eterna nenhuma. É um pântano de informações que estamos vivendo nesses dias. Quantas notícias nós temos recebido nos nossos dias, irmãos? Quantos jornais existem no mundo hoje? Quantas emissoras querem informar coisas no mundo, principalmente para vender produtos, por causa da propaganda que eles têm que vender? Quantos tem? E agora, com esse aparelho chamado celular, quantas informações as pessoas estão recebendo hoje que não têm utilidade eterna, irmãos? E eu não sei se você já ouviu, você abre o celular, você logo encontra uma pessoa lá pedindo, acesse meu canal. Quer dizer que a pessoa agora tem um canal de televisão e tem propaganda lá também no canal dela? Podem ter milhões, e sabe-se lá quem está por trás desses canais, irmãos, ou dessas emissoras jornalísticas. É um pantanal, irmãos, é um pântano de informações, em que as pessoas não percebem que estão entrando nele, começam a afundar, porque é tanta informação desnecessária, irmãos, que as pessoas acabam afundando nelas e, quem sabe, até se afogando nessa quantidade de informações desnecessárias que são jogadas sobre nós diariamente, irmãos. Então, hoje nós vamos falar uma coisa muito interessante, principalmente para esses dias que nós estamos vivendo, chamado conspiração. Lembre quando nós lemos ali, por que as nações conspiram contra o Senhor? Por que os homens conspiram contra Deus? Que loucura! Conspiração. E também vamos falar um pouquinho o que é uma teoria da conspiração. Conspiração é uma coisa, teoria da conspiração é outra coisa. O que é uma conspiração? É quando um grupo de pessoas se unem, insatisfeitas com alguma coisa, seja o que for. Lembra da conspiração mineira? Né? Um grupo de pessoas, né? Tiradentes, você foi na escola, você sabe disso, se reuniram para conspirar contra o governo português. E aí veio a conspiração mineira, que nós conhecemos tanto. Então, conspiração existe desde que os anjos foram criados. É uma insatisfação de alguém contra alguém ou contra um sistema. As pessoas se unem para querer mudar aquilo. Os jovens gostam muito disso, de mudar, sabe? Então, lá, quando os anjos foram criados, já houve uma conspiração. Imagine bem, irmãos, como é que a criatura se atreve a conspirar contra o Criador? Mas houve uma conspiração. Um querubim, né, de elevada patente, conseguiu conspirar com muitos anjos contra Deus. Então, conspiração existe, irmão, desde que os anjos foram criados. E se vocês que estão assistindo quiserem saber mais sobre isso, lê Ezequiel 14, Isaías 14, Ezequiel 28, né? A conspiração que aconteceu e a queda dos conspiradores. Conspiração. Bom, os anjos conspiraram. Mas será que os homens também conspiram, irmão? Você já, algum dia, será que os homens também conspiram?
Eu vou dar só alguns. A Escritura é cheia de conspirações, desde os anjos, irmão, sabe? E leia toda a história da Escritura da humanidade, você vai ver quanta conspiração tem na Escritura. Uma delas interessante é a conspiração de Absalão, né, contra seu pai Davi. Como é que um filho pode conspirar contra o próprio pai? Absalão queria ser rei no lugar do pai dele. E ficava lá na porta do palácio, chamando as pessoas. Olha, meu pai não está te dando atenção, né? Meu pai não... Eu posso fazer isso por você. Né? Como que ele oferecia banquete para as pessoas, né? Para fuxicar no ouvido delas, para que eles seguissem a ele e derrubassem o seu próprio pai para que ele governasse. O quê? Um filho conspirar contra o seu próprio pai? Lembra Judas, irmãos? Um discípulo de Jesus, irmão. Um discípulo de Jesus, andou 3 anos com Jesus. Como ele foi capaz de se unir ao sacerdote para conspirar contra Jesus? Os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Lembra quando os judeus conspiraram para matar Paulo? Um grupo de judeus diz que não iam comer enquanto não matassem Paulo. Olha que ponto que chega o desejo das pessoas de eliminar outros. Será que em 2022, irmão, nós já acabou isso? Será que o homem até hoje não entendeu que os conspiradores nunca chegarão a lugar nenhum, irmãos? Porque toda autoridade vem de Deus, irmãos. Conspirar contra a autoridade é um perigo, irmão, sabe? Mas os homens insistem em querer agradar a Deus, conspirando contra homens. Será que tem conspiração no futebol, Abelardo? Será que dirigentes de futebol conspiram para alguma coisa? Vocês que gostam de futebol aí, que devem entender muito isso, né? Será que tem conspiração na política, irmão? Será que tem, irmão? No meio político tem conspiração? Será que esses homens acham que estão servindo a Deus, irmãos, com as suas conspirações? Ah, mas na igreja, não, isso aí, graças a Deus, não existe, irmão. Né? Você consegue acreditar que cristãos conspirem para derrubar alguém, ou para tirar alguém, achando que estão fazendo um serviço a Deus, irmão? Você consegue imaginar? Mas, infelizmente, talvez dentro das igrejas é um dos lugares que existam um número maior de conspiradores, irmãos. Conspiração é real, irmãos. Existe, acontece e é real, irmãos. Agora, tem a teoria da conspiração, que é diferente de conspiração. Sabe? O que é uma teoria da conspiração que nós ouvimos tanto por aí? Primeiro, teoria é uma ideia, é uma possibilidade. Não é uma coisa real provada. É uma possibilidade através de observação. Então, teoria da conspiração é a ideia de um grupo que está conspirando com um objetivo malicioso. Aí surge o que a gente conhece de teoria da conspiração. Então, a história do povo judeu, irmãos, registrada nas páginas das Escrituras, sempre foi um farto material para teorias da conspiração contra esse povo, irmãos. O povo que já sofreu tanto no mundo, irmãos, com tanta teoria da conspiração, que os judeus estariam conspirando para dominar o mundo, sabe?
criaram até um livro como se tivesse sido escrito pelos judeus, planejando dominar o mundo, irmão, sabe? Enfim, porque as pessoas leem a Escritura e veem a história de Abraão, né? Abraão estava pronto para derramar o sangue do próprio filho. Eu me lembro quando me converti, eu ganhei o livro de um pastor escrito O Sangue. E eu estava com esse livro lá em casa, na mesa, e o meu sogro foi lá preocupado que a gente agora foi para essa nova religião, que eles não entendiam, né? Porque sempre viveram no meio católico, agora a gente era evangélico, ou crente, né? Ou batista. E quando ele viu aquele livrinho ali, O Sangue, ele ficou preocupadíssimo, porque ele amava muito os netinhos dele, os meus filhos, o Rodrigo e o Gabriel, que eram pequenos ainda. E ele pensava assim, qualquer dia Deus vai pedir para eles matar os meninos. E ele ficou preocupadíssimo com a nova religião que a gente estava seguindo, que Deus pediu para Abraão matar o seu filho. Já pensou, irmão? Tadinho, sofreu tanto, né? E está registrado na Escritura, irmão, que maus israelitas ofereciam seus filhos em sacrifício a Baal, irmãos. Está escrito, maus israelitas ofereciam seus filhos em sacrifício a Baal. Haviam ídolos lá que tinham uma fogueira enorme, os pais levavam os seus filhos e jogavam na fogueira, colocava no braço, aquilo caía dentro do fogo, e eles ficavam tocando tambores para não escutar o grito das crianças, irmãos. E não foi uma nem duas, não, foram centenas e centenas de crianças que foram sacrificadas em Israel, em sacrifício a Baal. O Senhor, então, condenou os israelitas através do profeta Jeremias, sabe? Porque eles edificaram os altos de Baal para queimar. Deus mandou destruir aquilo tudo, irmão, que os cananeus tinham costume. Deus mandou destruir tudo, mas logo, logo eles estavam reconstruindo outra vez, para queimarem seus filhos no fogo, em holocausto a Baal. E o Senhor diz, o que eu nunca lhes ordenei, nem falei, nem me veio ao pensamento. Mas aconteceu, e as pessoas leem a Bíblia, sabe? Então, uma teoria da conspiração interessante na história foi do rei Filipe da França, chamado o Belo. O que estava acontecendo? O Vaticano tinha criado os Cavaleiros Templários, sabe? Era um exército religioso cuja função principal era proteger os peregrinos que iam a Jerusalém, proteger dos muçulmanos. Então, esse exército era para permitir que os peregrinos fossem para Jerusalém. E eles eram tão bem equipados que eles ganharam dinheiro em abundância, irmãos. Arrecadaram doações, construíram igrejas por toda a Europa, tiveram tanto sucesso, esses cavaleiros templários, que conseguiram administrar as contas bancárias dos reis da França, de tanto sucesso que eles tinham. Mas o rei Belo, chamado rei Filipe, decidiu que precisava se livrar deles, e fez isso criando sua própria teoria da conspiração. O que ele fez? Ele soltou um boato de que eles estavam, os cavaleiros templários, estavam envolvidos em práticas escandalosas, de sodomia, pederastia, adoração a Satanás e feitiçaria. E aquilo, você já viu o boato como é que é? Como é que corre, a velocidade que corre, não é assim? Um fala uma coisa aqui, meu filho, aquilo, ainda mais com a internet hoje, meu Deus, o boato chega antes da gente, não é assim? Ele espalhou isso, e a França começou a ouvir isso, que os cavaleiros templários estariam envolvidos em todo esse tipo de coisa terrível. Os franceses acreditaram naquilo que o rei Filipe mandou espalhar, tá? Então, quando tudo estava pronto, ele enviou guardas por toda a França, e em uma única noite, ele prendeu todos os templários, irmãos. Numa teoria que não tinha nada de verdade. Não é que os templários eram santos, não. Eles tinham os erros deles, sabe?
E até hoje, irmão, os judeus sofrem com inúmeras teorias da conspiração ligadas à sua história. Sabe? Qualquer mau judeu que comete algum crime, logo todos os judeus são criminalizados. E não são só os judeus, não, irmãos, né? A pessoa tem uma pessoa qualquer que comete um erro, logo eles acabam com ele, com a família dele, com tudo que... Sabe? Teoria da conspiração, irmãos. As pessoas lançam como se fosse um boato, e as pessoas têm uma facilidade de acreditar nisso, irmãos. Acreditar na mentira, sabe? Em 1493, lá na Europa, tinha uma teoria já plantada na Europa. Que teoria era essa, irmão? Havia uma teoria na Europa de que os judeus estariam conspirando para retornar à Terra Santa. Retomar. Estavam planejando voltar para a Terra Santa. O que os judeus faziam? A teoria era que, por meio de um pacto com o diabo, eles sacrificariam uma criança cristã todos os anos na Páscoa, até que o diabo devolvesse Jerusalém a eles. Isso é história, irmãos, viu? Isso é história, não é? É história registrada, documentada. Por que existe o antissemitismo já há tanto tempo, sabe? Porque havia essa teoria na Europa já, de que por meio de um pacto com o diabo, eles sacrificariam uma criança cristã todos os anos na Páscoa, até que o diabo devolvesse Jerusalém a eles. E lá em Trento, na Itália, na Páscoa, eu estive nessa cidade, irmão, sabe? Eu fui aí onde eu estou mostrando para vocês, tem uma igreja imensa lá, de mais de 600 anos, dessa época. Em 1493, lá em Trento, na Itália, um menino italiano de 2 anos e meio, irmãos, conhecido hoje como Simão de Trento, desapareceu da cidade. E mais tarde foi encontrado morto. Quem que eles acreditaram que fez isso? Porque foi na Páscoa. Não é assim? Alguém teria dito que esse menino estava lá perto da sinagoga, sabe? Pegaram os judeus, torturaram os judeus para confessar se foram eles. A tortura é tão terrível que a história diz que o judeu falava assim: o que você quer que fale, a gente fala, só libera a gente dessa tortura. Enfim, todos acreditaram que foram os judeus que haviam matado a criança. E essa teoria se espalhou na Europa. Prenderam alguns judeus, mataram esses judeus, sabe? E essa teoria se espalhou mais fortemente na Europa. E até hoje, irmão, o mundo acredita aos judeus muitas coisas semelhantes a essa. Eles, inclusive, avisam na Páscoa, corre o aviso, ó, não deixe a sua criança sair de casa na Páscoa, porque corre o risco de um judeu pegar seu filho e tirar o sangue dele, porque tinha que tirar o sangue da criança para oferecer a Satanás. Então, eu estive lá, e a minha tristeza, irmão, que eu estive do lado dessa igreja, e lá dentro tem esse quadro que foi pintado há 600 anos atrás, do que os judeus fizeram com aquela criança de 2 anos e meio, tirando o sangue dela. Está lá dentro da igreja, irmãos. Tá? Hein? É, que eles falaram, né? Está lá, como se fosse uma verdade isso, dentro da igreja dedicada a Simão de Trento. E isso é um documento do Vaticano, né? Em Trento, dia de São Simeão, menino, qual foi morto pelos judeus com grande crueldade e depois resplandeceu com muitos milagres, porque logo virou santo e começou a fazer muito milagre, né? Está lá no martirológio romano, e um desses papas aí tirou isso para fazer aliança com os judeus e não quer mais que considere São Simeão como um santo. Mas está entalhado em pedra lá, irmãos. A coisa é tão... Imagina as crianças ouvindo essas histórias,
Você acha que elas vão acreditar que os judeus são isso mesmo? É possível que existam judeus maus? É possível, irmão. Tem brasileiro que é mau? Tem. Não tem brasileiro que faz macumba para prejudicar os outros? Mas porque um faz trabalho demoníaco para preocupar o outro, quer dizer que todos são assim? Mas a teoria da conspiração é levar todos a crer que todos os judeus são assim, irmão. Isso aqui é uma teoria da conspiração, faz uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas. E um fala para o outro, e quanto mais fala, mais as pessoas acreditam. Vocês terem uma ideia, a Igreja Católica tem mais de 20 santos, crianças, que supostamente foram mortos por judeus na Páscoa. Mais de 20, parece que são 25 crianças. A teoria da conspiração nos nossos dias, irmãos. Será que tem teoria da conspiração nos nossos dias? E as pessoas creem nisso, irmãos? Como que tem? Quando eu vejo cristãos crerem em tanta bobagem, irmão, eu falo, meu Deus, tem misericórdia, sabe? Há poucos dias apareceu a teoria da conspiração da Covid. A quantidade de coisa que eu ouvi, irmãos. Não, que na vacina tinha um negócio que o anticristo ia usar. E, sabe, eu falo assim, meu Deus, tem misericórdia. Como é que sabe, uma coisa que começa a correr, principalmente no meio dos crentes, irmão, que eles são muito, né, supersticiosos, são muito, né, sabe? Que é isso, irmão, sabe? Não, e as pessoas, a marca da besta, que vai, o chip, vai colocar o chip no braço, irmãos, as pessoas só vão colocar a marca se elas quiserem colocar. O que a Escritura fala, que antes do anticristo obrigar as pessoas a colocar a marca, anjos vão avisar no mundo inteiro, para as pessoas não fazerem isso. Quem colocar a marca vai ser avisada antes, não vai colocar sem saber não. Ah, eu não sabia que era a marca da besta. Não, leia a Bíblia, irmãos. Sabe? Deus vai avisar antes, para ninguém colocar essa marca. Seria uma crueldade de Deus deixar que as pessoas fossem simplesmente enganadas com uma teoria da conspiração, com um boato. Não, irmãos, Deus trabalha com a verdade. Então, leia o livro de Apocalipse. Ninguém vai pôr a marca sem saber, irmãos. Eles vão colocar sabendo o que estão fazendo, irmão. Voluntariamente. Enfim, aí tem essa teoria da conspiração dos Illuminati. Essas coisas existem mesmo, irmão. O que existe de grupo no mundo conspirando contra tudo, irmãos? Nas indústrias, sabe? O mundo é cheio de conspiração, irmão, viu? Se tem uma coisa que o homem gosta, é de unir grupinho para conspirar contra alguma coisa ou alguém, irmãos. Ir para a rua, fazer passeata, protestar contra isso, contra aquilo, contra governos, contra isso, contra aquilo. Esses Illuminati, isso aí, claro que existe isso, irmão. Claro que existem grupos assim. O Illuminati é uma sociedade secreta, com supostos chefões, que controlam tudo o que acontece no mundo, operando secretamente para estabelecer uma nova ordem mundial. Não se esqueça, irmão, que Deus domina tudo, irmão. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, tudo vai acontecer conforme o propósito de Deus, irmãos, viu? Tudo, irmão, sabe? Então, imagina hoje, irmãos, com essa quantidade de mecanismos de informação, quantas teorias da conspiração aparecem, quantos boatos, um fala uma coisa, outro fala outra, sabe? Em quem acreditar, gente? Em quem? Na Jovem Pan, na Folha, na Globo, no homem do canal lá? Ah, pastor, estou assistindo um canal de um satanista, estou assistindo um canal de não sei o quê. Em quem que eu vou acreditar, irmãos? Em quem? Em quem? Na palavra de Deus, irmão. Errais, disse Jesus, por não conhecer as Escrituras, irmãos.
Palavra de Deus, em verdade vos digo, em verdade vos digo, em verdade vos digo. Palavra de Deus, irmãos. Passará o céu e a terra, Jesus disse. As teorias passam, as fofocas passam, a mentirada passa, mas as minhas palavras não passarão. Se Jesus disse que ia preparar lugar, irmãos, e depois viria nos buscar, você pode crer que isso vai acontecer, irmãos. Quando tudo estiver pronto, Jesus disse, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vai acontecer, irmãos, viu? E Jesus deixou muito claro essas bobajadas todas, irmãos, que acontecem no mundo. Jesus, os governadores dominam sobre os povos, mas os maiorais dominam sobre os governadores. Quem são esses maiorais, irmãos? São aqueles que nós não vemos, mas estão aí no mundo enganando as nações, irmãos. Enganando reis, enganando as pessoas que não buscam a verdade que Deus revelou através do seu Filho, irmãos. O diabo é o pai da mentira, irmãos. Que verdade que tem em conspiração, irmão. A verdade que tem em conspiração são alguns se achando melhores do que outros. São alguns achando que podem ajudar a Deus. Estava conversando com uma irmã de chegar aqui, ela me lembrando assim de quando Davi quis levar a arca para Jerusalém, porque o Senhor ordenou levar a arca, carregar a arca no ombro. Mas Davi amava muito a Deus. Ele quis fazer uma gentileza para com Deus. Não, gente, vamos pegar um carro 0 quilômetro. Então ele procurou um carro de boi que ninguém tinha usado, irmão. Que luta, irmãos, né? Até achar uma agência lá que tinha uma carroça nova, que ninguém usou, até usar boi que nunca puxou carroça. Mas Davi queria, parece que ele queria agradar a Deus, né? Não, que levar no ombro, nós vamos levar num carro novinho, não é assim? E puseram a arca no carro, não é assim? Aí a arca passou num buraco, quase ia cair. Quem estava do lado quis ajudar Deus para a arca não cair, morreu todo mundo, irmão. Nós fazemos muitas coisas que Deus não mandou fazer, irmão. Achando que estamos... Deus mandou construir catedral, irmãos. Mandou. Igrejas maravilhosas aí. Ele mandou fazer isso, irmãos. Nós fazemos muitas coisas que Deus não mandou fazer. As coisas de Deus são simples. Olha, carreguem a arca no ombro. Já pensou se eu tivesse mandado carregar a arca e não tinha carroça, não tinha o boi? Nós inventamos muitas coisas, fazemos muitas coisas que Deus não mandou fazer. E sofremos as consequências, como Davi sofreu, vendo aqueles homens morreram, porque tentaram segurar a arca para não cair, irmãos. Conspiração. Quem que é o interessado, irmãos? Quem que quer lançar homem contra homem, irmãos? Quem que quer formar grupinhos aí para lutar contra outros, irmãos? Quem é que quer? É Deus que está querendo isso? Olha, vocês se ajuntam aí para derrubar esse governante, viu? Vocês se ajuntam aí para derrubar esse pastor. Vocês se ajuntam aí para derrubar isso. É Deus, irmãos. Será que é esse Deus que as pessoas conheceram através de Jesus, irmãos? O mais interessado, irmãos, em lançar um homem contra outro homem, é o príncipe desse mundo, irmãos. É o enganador, é o pai da mentira. A maioria dos cristãos, irmão, gostam da Bíblia, mas não a leem de fato para compreender o que ela diz sobre a realidade, irmãos. Será que os cristãos se esqueceram que Jesus disse, amai os vossos inimigos,
Orai por aqueles que perseguem vocês. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Se alguém te tomar alguma coisa, diz Jesus, não entre em demanda. Que Jesus é esse que muitos cristãos estão seguindo? Erram porque não conhecem as Escrituras e preferem crer em teorias de conspiração, preferem conspirar do que obedecer Jesus, irmãos. A maldade do mundo visível, irmão, ela é influenciada por espíritos caídos invisíveis. Isso é tão claro na Escritura, irmãos, sabe? Em sua campanha de frustrar os propósitos de Deus, irmão, esses espíritos maus são dirigidos por Satanás, que a Bíblia diz que é o Deus desse século, irmão. É o príncipe desse mundo e sabe que tem um tempo e que esse tempo está chegando ao fim, irmãos. Então, desculpa, quase todos os estudos eu estou batendo nessa tecla, principalmente por causa desse ano de eleição no Brasil, irmãos, que as pessoas ficam olhando para coisas tão passageiras, irmãos, e se esquecem das eternas. A nossa luta, o apóstolo Paulo diz, não é contra pessoas, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Rogo-vos, irmão, ele disse, que noteis bem aqueles que provocam divisões, ou seja, conspirações, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Qual é a doutrina de Cristo, irmão? Qual o mandamento dele? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu amei vocês. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que não haja entre vós dissensões. Você pode colocar no lugar de dissensões, conspirações. 3 irmãs fofocando ali a respeito de outra. 3 irmãos fofocando a respeito de outro. Você viu fulano? Viu ciclana? Viu? Meu Deus, tem misericórdia de nós. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões ou conspirações em desacordo com a doutrina que aprendestes. E preste atenção, para que não haja entre vós dissensões. Tiago, irmão de Jesus, diz, se tendes em vosso coração sentimento faccioso, irmão, isso é conspiração, irmão. Nem vos gloriei disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. 3 palavras fortíssimas, irmãos. Às vezes, quando a gente está fazendo alguma coisa, eu vejo grupo, eu falo, irmãos, vocês acreditam que Jesus está nisso? Vocês acham que Jesus está nisso que vocês estão fazendo? Marlon? Deve ser outro Jesus. Porque o Jesus da Bíblia não é, irmãos. Pois onde há sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins, irmãos. O apóstolo Pedro, irmão, já se preparando para morrer, ele diz, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, ele ia ser crucificado, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Ele sabia que ia morrer, irmãos. Então, ele deixou uma mensagem para nós. E são vocês que vão ficar aí, vocês fazem bem em atender a palavra profética, como uma candeia, ou seja, uma luz que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie,
e a estrela da alva nasce em vosso coração. Irmãos, como é importante para o cristão conhecer as profecias, porque elas são a verdade. Tudo que Deus disse que aconteceria, vai acontecer. O que as teorias falam aí, irmãos, o que as conspirações falam, mas o que a palavra de Deus fala, irmãos, você pode ter certeza que é verdade e vai acontecer. Então, últimas notícias internacionais. Vocês cansaram? Quer deixar para a semana que vem? Posso tomar uma aguinha? Então, respira fundo. Coreia do Norte oferece soldados à Rússia. Gente, vocês não escutam a notícia não, gente? As Forças Armadas da Coreia do Norte são a 4ª maior do mundo, irmãos, com quase 1,3 milhão de militares ativos, e ofereceram 100 mil soldados voluntários ao Kremlin, para ajudar a Rússia a vencer a guerra contra a Ucrânia, segundo a Business Insider. Coreia do Norte oferece soldados à Rússia. Eu tenho um vídeo desse pastor Rabino Levi Saad Naman, ele já morreu há muito tempo, mas há 28 anos atrás, irmãos, ele profetizou algumas coisas e todas aconteceram. Profetizou a guerra de 67, ele disse que Israel teria uma guerra em 67, a guerra do Iraque, profetizou 3 guerras, elas aconteceram. O rabino que profetizou o início de 3 guerras, assegurou há mais de 28 anos que um conflito com a Coreia do Norte levaria ao fim do mundo. A profecia foi feita em 1994, muito antes de a Coreia do Norte ter começado a desenvolver o seu potencial nuclear. Como é que esse rabino, em 1994, sabia que a Coreia um dia ia perturbar tanto o mundo, irmão? E ele deixou escrito, irmão, gravado, eu tenho o vídeo dele, a Coreia virá até aqui, até Israel. Saibam que isso é pior do que o Holocausto. Então, irmãos, todos os rabinos, ou quase todos os rabinos de Israel, sabem que nós já iniciamos Ezequiel 38, irmão. Gog da terra de Magog, que é a Rússia, vai descer contra Israel. E todos os países, irmãos, que a Escritura fala que estariam com a Rússia, já estão com ela, irmão. E aqueles que a Bíblia fala que não vão estar, não vão estar. Todos esses em vermelho, irmão, sabe? Já se uniram à Rússia, para que, se precisar, estão juntos contra Israel, irmão. Então, notícia do Jerusalém Post, essa semana, todos os altos funcionários da Jihad Islâmica em Gaza foram eliminados. Quem sustenta esse grupo terrorista é o Irã, que fornece arma para eles. A operação chamou Amanhecer, durou 66 horas semana passada. As forças de Israel atingiram 170 alvos da Jihad Islâmica, mataram líderes e destruíram grande parte das capacidades militares da organização terrorista. Por isso, essa organização imediatamente soltou quase 700 foguetes contra as cidades israelenses. Israel teve que destruir no ar a maioria deles. Vocês não sabem a fortuna que é, irmãos, destruir um míssil desse no ar. Já pensou? A tecnologia que Israel tem hoje para conseguir se proteger dessa quantidade de foguetes que vem às vezes ao mesmo tempo, irmão. E uma coisa incrível, Jerusalém também foi alvo de foguete da Jihad Islâmica. Isso é uma novidade, irmão, porque para os muçulmanos, Jerusalém também é uma cidade santa. Mas eles se atreveram a jogar um míssil
contra Jerusalém nesse domingo, pela primeira vez desde o início da operação militar. Crianças inocentes em Gaza, irmão, foram mortas por foguetes da Jihad Islâmica que falharam. Em vez de cair em Israel, caiu lá e matou criança. E eles estão dizendo que foi Israel que mandou bomba lá para matar as crianças. Irmãos, vede a figueira, disse Jesus, e vocês saberão que a vossa redenção se aproxima, irmão. Vede a figueira e vocês saberão que a vossa redenção se aproxima, irmão. Maranata, irmãos. Então, algumas notícias nacionais, irmão, né? Porque vocês gostam tanto das notícias nacionais que eu vou pôr, né? Judeus e judias com Lula e Alckmin no primeiro turno. Isso foi um manifesto que eles assinaram lá no Paraná, através do Requião. Temos a obrigação e o desafio de derrotar o fascismo e os simpatizantes do nazismo, declararam no manifesto assinado. Não se trata de um apelo partidário, disseram eles. Muito pelo contrário, é um chamado civilizatório, diz um trecho do manifesto. Nós, judeus contra Bolsonaro, abaixo assinados, somos Lula e Alckmin no primeiro turno. Então, essa informação foi dada pela jornalista Mônica Bergaman, da Folha de São Paulo, né? Será que todos os judeus estão a favor? Claro que não, irmãos. Mas eles fazem um manifesto, irmão, ali cria uma teoria de que os judeus estão conspirando. E o povo acredita, irmão. Irmão, no meio cristão tem gente que gosta do Lula, outros gostam do Bolsonaro. Eu fico assim, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Onde que esses cristãos estão com a cabeça? No céu ou na terra? Fascista, as pessoas nem sabem o que é fascista, irmão. Alguém fala que o sujeito é fascista, você é fascista. O que é fascista? Sei não. A palavra fascista é uma palavra italiana, irmão, que deriva do italiano fascio, que significa feixe, ou aliança, ou federação, sabe? Mussolini usou isso, ele era um militar, e usou isso para levantar o fascismo lá na Itália. Fascistas são os apoiadores do fascismo. São pessoas com posicionamento político autoritário e antidemocrático. Viu? Talvez tenha muito fascista no meio dos crentes, a gente não sabe. Então, tudo é uma teoria, irmão. Às vezes uma bobagem, uma ideia boba, e uma multidão crê. Por exemplo, em 2017, esse político chamado Ciro Nogueira chamou Jair Messias Bolsonaro de fascista. E pegou. Ele tem gravado isso lá, irmãos. Ele dando uma entrevista e falando que o Bolsonaro era fascista e metendo o pau nele e tudo. Sabe? Aí pegou. Se um falou que ele é fascista, é. Não é assim? E hoje, irmão, hoje é ministro da Casa Civil. Como é que antes odiava fascista e hoje está ajudando fascista? Olha o que é o mundo, irmãos. Se você se envolver em política, em partidarismo, olha aonde você vai chegar. Pregue o evangelho, irmãos. Fale do reino de Deus. Não fale do reino dos políticos, não, porque eles passam. Viu? Fale do reino de Deus. Esse reino que Deus tem preparado para aqueles que o amam, irmãos. Então, ore pelas autoridades, irmãos. Porque eles têm que tomar decisões difíceis demais o tempo todo, irmão. Ore, não importa qual o presidente, irmãos. O nosso presidente vai passar, vão vir outros aí. E todos que assumem aquela cadeira têm que tomar posições muito difíceis, irmãos. Olha que decisão que o Brasil tem que tomar, qualquer governante que assumir. Olha aí, está o nosso presidente aliançado com o Putin e com a China, com a Rússia e com a China. Porque eles têm acordos comerciais. Pensa bem, é assim, a China
O Putin, amicíssimo do Irã. O Irã odeia Israel. Como é que faz, irmãos? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Aí vem as teorias, né? E o povo acredita nelas porque não estuda a Escritura, irmão. Errais por não conhecer as Escrituras. E ficam sofrendo desnecessariamente e fazendo até conspiração, irmão. Crente conspirando. Não, irmão, conspire em oração por todos os homens, por todos os governantes, que essa é a vontade de Deus. Porque Jesus, a noite vem, irmãos. A noite vem. E para a noite vir, o bom pastor tem que tirar aqueles que são luz no mundo e que amam a sua vinda, irmãos. Viu? Tem que tirar para que a noite venha, irmãos. Então, Maranata, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas e a China? Pastor, você não está falando nada da China. Eu vou falar, qualquer dia desse eu vou falar. Está tão em evidência, né? E a China? E a mulher montada na besta? Né? O que a Bíblia fala da China? O que a mulher fala de uma tal mulher montada na besta? Não é assim? Outro dia, numa outra oportunidade, né? Mas o mais importante hoje, irmãos, cuidado, 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 cuidado com essas teorias da conspiração, que não tem nada a ver com a verdade da palavra de Deus. A conspiração existe mesmo, mas Deus é maior do que elas, irmãos, viu? Não importa as conspirações que os homens façam, a vontade de Deus vai prevalecer. Então, aqueles que quiserem entregar o seu dízimo, a sua oferta, viu? Muito obrigado, vocês têm sustentado a minha vida, daqueles que trabalham aqui na congregação, para que a gente possa servir ao Senhor da melhor maneira possível. Então, todos vocês que têm sustentado a nossa vida, muito obrigado, viu? Que Deus abençoe vocês, confie naquele que é todo poderoso, irmão, e que te ama. Até o próximo estudo.